dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. Vamos iniciar mais um momento de devocional, onde podemos realmente aprender do Senhor. Estamos iniciando um dia onde tudo se torna possível, porque Deus se faz presente. Creia que esse dia é um presente que Deus está colocando em tuas mãos, colocando diante de você, para que você possa viver intensamente, plenamente. Viva o dia de hoje na certeza de que Deus vai na sua frente, aplanando os caminhos, abrindo as portas, te conduzindo a pastos verdejantes, águas tranquilas. Confia no Senhor. Afinal de contas, foi Ele que te acordou, Ele que te trouxe nesta manhã, para que você possa desfrutar o melhor do Senhor nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém? Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas. Quelita, seja bem-vinda. Deus abençoe. Ana, seja bem-vinda. Marta, seja bem-vinda, querida. Mira, seja bem-vinda. Patrícia, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Marisa, seja bem-vinda. Vilma, seja bem-vinda. Gi, seja bem-vinda, querida. Que Deus os abençoe vocês e que a graça do Senhor alcance a sua vida hoje e que o favor de Deus esteja sobre cada uma de vocês. Amém? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos chegando para mais um devocional. Hoje quase que eu não consigo entrar, o Instagram não estava ajudando, né? Tentei umas 2, 3 vezes, até que deu certo, né? Com a graça de Deus. Vamos começar. Obrigado, Amira. Seja bem-vindo, Ila. Deus abençoe, querida. Bom dia. Vamos chegando. Cadê os coraçãozinhos? Estou sentindo falta dos coraçãozinhos. Quanto mais coração tiver, esse vídeo é mais evidente no Instagram e vai espalhando para mais pessoas, né? Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando. Queridos, hoje eu quero falar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração já tem um tempo. E existem palavras que elas saem, elas são construídas de um dia para o outro. Existem palavras que Deus me dá, por exemplo, hoje, através da leitura bíblica, através da meditação da palavra, através da oração. Deus dá uma palavra hoje para que eu possa trazer no devocional de amanhã. Mas existem palavras que elas são trabalhadas, que elas são montadas, que elas são feitas de forma gradativa, de acordo com a experiência, de acordo com as coisas que você vai passando durante o dia, de acordo com as observações que você vai fazendo, de acordo com aquilo que Deus vai te mostrando através dos detalhes da vida. Deus, Ele está se movendo na nossa vida o dia todo dia. Basta a gente enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Bom dia, André. Seja bem-vindo, José. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Andrei Freitas. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês. Deus vai se movendo no nosso dia, nos detalhes. E essa palavra que eu quero trazer hoje para vocês, esse devocional, ele surgiu assim, durante um tempo. E ontem eu voltei nesse devocional que eu tinha preparado e comecei a meditar de novo nele e consegui finalizar com a graça de Deus. E orei a Deus e falei: Senhor, essa será a palavra que eu vou trazer amanhã como devocional. E Deus confirmou no meu coração
E é uma palavra que me abençoou muito enquanto eu estava fazendo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do versículo 20 ao 25. Vamos ler 5 versículos. É uma palavra bem profunda hoje. Eu, de repente, estou falando com pessoas aqui que podem se encontrar nela e entender que deve estar, de repente, passando um momento igual a esse que a gente vai ler aqui. Escute essa palavra hoje com o coração. Medite nela com a sua alma, com o seu espírito. Abra o seu coração. Não se distraia. E tenho certeza que Deus vai falar com você nesta manhã, nesse devocional. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 ao 25. Conta a história de um rei chamado Josafá. E esse rei se viu em apuros, porque vários exércitos poderosos estavam vindo de encontro a ele, de encontro ao seu exército, pronto para destruí-lo. E eram grandes exércitos, era mais de um exército. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Eram vários exércitos praticamente contra um. Mas vamos ler essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 ao 25, diz assim a palavra de Deus. Bem cedo, de manhã, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Isso é o rei falando. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando, louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar ao Senhor, o Senhor trouxe grande confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar contra si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados no monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar os outros exércitos. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos e encontraram grande quantidade de suprimento, roupas e outros objetos de valor. Mas do que eram capazes de carregar, pois eram muitos. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia reuniram-se no vale de Beraca, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram ao Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beraca. Até aqui. Queridos, vocês já viram uma guerra sendo vencida com louvor? Vocês já viram uma guerra sendo vencida com adoração? Foi o que aconteceu aqui. Vários exércitos estavam vindo contra o exército de Josafá, desse rei. Ele ficou desesperado, ele ficou com medo. Mas esse contexto que a gente leu agora, ele já tinha ouvido do Senhor que a vitória já era certa. Ele obedeceu ao Senhor.
colocou os levitas na frente do exército. Imagina isso, colocou homens desarmados na frente do exército, homens que louvavam e cantavam. Deus pediu que pegasse esses homens e colocasse na frente da batalha. E essa guerra foi vencida pelo louvor e pela adoração. E a história aqui nos diz que eles chegaram ao exército só para recolher os despojos, o que sobrou. E levaram 3 dias para recolher tudo. Vocês já pararam para pensar num negócio desse? Bom dia, Dona Heloísa. Bom dia, Gi. Bom dia, Norimar. Sejam bem-vindas, queridas. Deus os abençoe. Bom dia, Silvana. Seja bem-vindo. Graça e paz. Sabe, queridos, o Vale de Beraca é um nome contraditório. Esse nome que a gente leu, que eles estavam no vale, e eles deram esse nome depois que saíram dessa vitória, é um nome um pouco contraditório. Um vale é sempre algo que você atravessa. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: transformando os vales da vida em bênçãos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei os desafios que você tem pela frente, eu não sei de repente como andam os seus sentimentos, como andam os seus pensamentos, eu não sei o que de repente pode estar tirando a sua noite de sono, eu não sei o que você pode estar vivendo, eu não sei nada disso, eu nem conheço você. Algumas pessoas aqui eu conheço pessoalmente, outras não, mas Deus conhece, Deus sabe o que você vive, Deus contempla o que você passa. Entenda que de repente você está dentro de um vale, atravessando um vale, mas hoje, através dessa palavra, você vai transformar esse vale, através da palavra de Deus, em bênção. Eles estavam ali dentro desse vale, prontos para guerrear. E vale sempre é algo que você atravessa. É uma luta, uma dor, uma batalha. De repente você perdeu alguma coisa, de repente está doendo muito aqui dentro. De repente você não sabe o que fazer, o que decidir. Josafá, certamente, ele tinha um vale quando enfrentou um exército que era maior e mais forte do que o seu exército. Era exército de Amon, de Moabe, de Seir. Imaginam que eram praticamente 4 exércitos contra 1. Os exércitos estavam contra Josafá, os aliados. Eram imensos. E era um vale tão profundo que a Escritura disse que Josafá teve medo. No entanto, Josafá olhou para o vale de maneira diferente. Aí está um dos segredos importantes. Como é que você tem olhado as suas lutas? Como é que você tem enxergado as questões e desafios que você passa na vida? Josafá olhou para o vale de maneira diferente do que a maioria das pessoas. E ele chamou o vale de Beraca, que significa bênção. Essa palavra Beraca significa bênção. Em outras palavras, Josafá olhou para o vale como uma bênção, em vez de maldição. Olhe para os desafios da vida como uma bênção, como uma forma de você crescer, uma forma de você amadurecer, uma forma de você viver plenamente a vontade de Deus. Aí você vai falar, mas pastor, a vontade de Deus é que eu esteja no vale, que você passe pelo vale, ele permite. Ele não permite que você fique no vale, mas que você passe por ele e aprenda com ele, sim. Entenda que você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Aproveite da melhor forma. Ah, mas é o olho do furacão. Aproveite da melhor forma. Porque você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você. De repente você está nesse vale. Entenda que é o vale de Beraca, é o vale da bênção. E eu quero destacar aqui 7 coisas que Josafá realizou e que permitiram que esse vale que ele ia atravessar tornasse uma bênção. São 7 coisas que ele realizou, que ele fez, que transformou esse vale
que seria o Vale da Sombra da Morte, onde ele ia enfrentar 4 exércitos contra o exército dele pequeno. E com certeza ele ia ser dizimado do planeta. Ele, o exército dele e a nação. São 7 chaves importantes que podem transformar o seu vale em bênção. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você, para ter uma bênção, para ter uma vitória, você precisa de um vale. Não há vitória sem luta. Não há bênção sem deserto. Nunca esqueça disso. Você só se torna vitorioso quando passa por uma luta. Você só recebe alívio quando você passa pelo deserto. Você não pode ter bênção, vitória, sem vale. O versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo. Josafá teve medo. O medo pode ser um vale. O sentimento que você pode estar sentindo agora em relação aos desafios da sua vida pode ser um vale. Enfrente esse vale, transforme esse vale em bênção. Não há bênção sem vale. Os vales são a razão pelo qual você vai amadurecer, crescer e enxergar o agir de Deus na sua vida. Então não reclame da vida que de repente você está vivendo agora, da fase que você está atravessando agora, dos desafios que de repente você pode estar atravessando agora. De repente fisicamente você não está vivendo vale nenhum, mas emocionalmente você pode de repente estar vivendo um grande vale. Nesse misto de sentimento, nessa confusão de pensamento. Não há vitória sem luta. Você de repente não pode apreciar os vales, mas você nunca desfrutará de uma vitória genuína se você não passar por esses vales enxergando cada um deles, cada detalhe dele de forma diferente, enxergando o agir de Deus. Procure tirar de cada situação que você vive a bondade de Deus, porque ela existe. Por mais difícil que pareça a situação, existe a bondade de Deus ali. Por mais difícil que seja a circunstância, existe a mão de Deus ali. Por mais escura que seja a situação, a luz de Cristo resplandece. Procure enxergar os vales como bênçãos para a sua vida, que vão te forjar, vão fazer o seu caráter, vão construir o seu caráter cristão, vão fazer você amadurecer, vão fazer você viver de uma maneira mais sublime, mais intensa, mais perto do Senhor. Bom dia, May Martins, seja bem-vinda, querida. Então a primeira coisa, para ter vitória, precisa do vale. O vale precisa existir. Por isso que às vezes a gente passa certas situações na vida para a gente enxergar o Senhor, para a gente ver o agir do Senhor na nossa vida, para a gente entender que os planos do Senhor continuam de pé. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que a gente precisa aprender, que Josafá tem a nos ensinar nesse vale que ele viveu. A segunda coisa é: busque o Senhor quando o vale vier. Quando chegar o vale, busque o Senhor. Busque a sua face. Busque a sua presença. No versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 20, que lemos, diz assim: Josafá ficou amedrontado. Imagina, 3 exércitos, 4 exércitos contra ele. Josafá ficou amedrontado com essa notícia de que o exército estava chegando, os 4 exércitos estavam chegando. Agora olha o que ele fez, olha a reação quando ele sentiu esse medo, quando ele sentiu esse desespero.
e pediu orientação ao Senhor. E ordenou um jejum em todo Judá. E eu pergunto para você nesta manhã, o que você faz quando o vale chega? O que você faz quando a dificuldade chega? O que você faz quando você não vê mais a saída? Quando você não vê luz no fim do túnel? Bom dia, Silvia. Seja bem-vinda, querida. O que você faz? Josafá se colocou nos pés do Senhor e decretou um jejum em toda Judá. O que aprendemos com isso é que o vale, quando chega, é uma grande oportunidade de nos colocarmos aos pés do Senhor e pedir ajuda. Colocar aos pés do Senhor e falar: sozinho eu não consigo. Se colocar nos pés do Senhor e falar: Senhor, eu preciso do seu socorro. Foi a primeira coisa que Josafá fez quando recebeu a notícia dos mensageiros que um grande exército estava chegando. A primeira ação de Josafá foi buscar o Senhor. Entenda que a sua ação quando vale chegar, a sua primeira ação, não deve ser hibernar, estagnar, reclamar, deixar de servir a Deus. Sabe, queridos, eu tenho visto com uma certa frequência pessoas indo embora de igrejas porque estão passando luta, porque estão passando uma crise, quando deve ser ao contrário. Na hora da luta, você deve buscar o Senhor. Eu já encontrei pessoas e conversei com pessoas que eu falei: você sumiu? Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Eu falei: mas ué, se está na luta, querido, vai buscar o Senhor, vai receber uma palavra do Senhor, vai se fortalecer no Senhor, vai se ajoelhar diante do Senhor e não abandonar o Senhor, e não virar as costas e ir embora, porque a luta vai ficar mais intensa. Foi isso que Josafá fez, quando ele recebeu a notícia que um grande exército, 4 exércitos estavam vindo na direção dele para destruí-lo. Ele se colocou aos pés do Senhor e decretou um jejum. O que você tem feito quando começa a atravessar um vale? O que você tem feito quando a luta é intensa? Primeira coisa é que o vale é uma realidade. É necessário passar por ele para que tenha vitória. E a segunda coisa, o vale chegou, a luta chegou, a dor chegou, o medo tomou conta. Busque o Senhor. Terceira coisa que aprendemos com Josafá: perceba a sua incapacidade e olhe para a capacidade de Deus. Perceba a sua incapacidade, a sua limitação. Não queira ser um super-herói quando você começar a atravessar um vale. Não queira agir pela sua própria força quando o vale chega. Josafá disse: porque nós não temos força, no verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, porque nós não temos força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Sabe, querido, Josafá sabia que sua única esperança estava em Deus. Estava em Deus. Ele reconheceu: nós não temos força para resistirmos essa grande multidão. Querido, seja humilde, seja realista e diga para você mesmo: eu não sou capaz de atravessar esse vale sozinho. Eu não sou capaz de enfrentar essa luta sozinha. Eu preciso do Senhor. Ele sabia, Josafá sabia, que a sua única esperança estava em Deus. As lutas chegaram. Perceba a sua incapacidade e olhe para a capacidade de Deus. Queridos, Deus é soberano. Deus é criador dos céus e da terra.
Deus detém em suas mãos todo o poder. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Basta uma palavra, a tempestade se acalma. Basta uma palavra, os ventos cessam. Ei, larga a mão de tentar lutar sozinha. Larga a mão de tentar lutar essa batalha que você não tem capacidade de vencer sozinho, seja uma batalha interna ou seja uma batalha externa. Lute com o Senhor, Ele é capaz. A capacidade dele é imensurável. Ele é soberano, Ele é rei. E Ele não perdeu nenhuma batalha e nunca perderá, porque Ele é um Deus poderoso. Então está na hora de você deixar Deus guerrear as suas guerras, batalhar as suas batalhas. Comece a enxergar a vitória em Deus. Se a única coisa que o vale revela é a sua incapacidade e a capacidade de Deus para ajudá-lo, isso por si só já seria uma grande bênção na sua caminhada cristã. O vale, ele nos revela, entenda isso, as lutas nos revelam. A luta, o vale, as dificuldades mostra quem realmente somos e quem Deus é. Isso por si só já é uma grande bênção, o fato de estar atravessando o vale. Reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa limitação. Saber que sozinhos não temos capacidade de nada. O próprio Jesus Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. A nossa força está no Senhor. A nossa força é o Senhor. Entenda que você não tem capacidade suficiente para resolver as demandas da vida. Então entregue, se derrame ao Senhor. É o vale que ajuda eu e você percebermos a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa e saber que a capacidade de Deus, tudo pode ser feito, porque para Deus não há impossível. Então a terceira coisa, perceba a sua incapacidade e olhe para a capacidade de Deus. Quarta atitude de Josafá. Entenda a quem essa batalha pertence. Entenda que as batalhas da sua vida pertencem a Deus. Os desafios da sua vida, as dificuldades que você está atravessando ou irá atravessar. Eu não estou aqui profetizando que vai existir luta na sua vida, mas eu estou mostrando uma realidade. Enquanto estivermos neste mundo, teremos os nossos desafios e as nossas lutas. No mundo, passais por aflições, diz o Senhor, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então entenda isso, queridos. Às vezes a gente termina uma luta e a gente já entra em outra. Termina uma luta e já entra em outra. A nossa vida, ela não é uma linha reta, eu sempre falo isso. A nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida tem altos e baixos, altos e baixos. Hoje você pode estar aqui, mas de repente você pode estar aqui. Depois você está aqui de novo. Nessas ondulações da vida, que é o batimento cardíaco. O batimento cardíaco, se ele for uma linha reta, é sinal que a pessoa morreu. O batimento cardíaco, ele tem os seus altos e baixos. Seja bem-vindo ao clube, você está vivo. Então, se você está vivo, viva, vão existir vales e lutas. A questão é como encarar isso, como passar por isso. E é isso que estamos aprendendo hoje com a palavra de Deus. Então entenda a quem pertencem as batalhas da vida. A gente leu 2 Crônicas 20:15, que é a porção da palavra mais interessante que lemos nesse contexto de hoje.
E eu vou repetir, diz assim: e ele disse, o rei Josafá disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém. Escute o rei Josafá. Assim diz o Senhor: nesse momento, o Senhor está mostrando para o rei Josafá e para o seu exército, para o seu povo, de quem pertence essa batalha que está por vir. Nesse momento, Josafá está ouvindo do Senhor de quem pertence essa batalha que está chegando na vida dele. Assim diz o Senhor: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Olha que coisa extraordinária. Deus está dizendo o seguinte: vocês vão com o exército de vocês. Vão sem medo, não fiquem desanimados. Entenda que essa batalha que está chegando não é sua, mas vocês vão subir na subida de Ziz. E essa subida ela vai dar no fim de um vale que abre para um deserto de Jeruel. E quando vocês chegarem lá e encontrarem o exército na frente de vocês, vocês não terão que lutar. Tomem as suas posições, ou seja, fica firme, não desista. Fique vendo a glória de Deus, contemple o agir de Deus. Chegou o vale, querido, chegou a batalha, mantenha a sua posição. Fica firme como filho e filha do Senhor. Fica firme, porque essa batalha não é sua. Tome suas posições, diz ele, o Senhor. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Olha que fantástico isso. É assim que devemos agir nas batalhas da vida. É assim que devemos agir nos desafios gigantes que se levantam contra nós. A batalha não é nossa, ela pertence a Deus, mas mantenha a posição, fique firme e verás o livramento do Senhor. No versículo 15 que lemos, que acabamos de ler, Deus lembrou a Josafá que a batalha não era dele, que a batalha era de Deus. Sabe, queridos, seja qual for o vale que você está enfrentando, seja qual for a demanda, o desafio que você está enfrentando, você não está enfrentando isso sozinho, você não está enfrentando isso sozinha. A batalha que você luta no vale é a batalha de Deus. O seu papel, o meu papel, é manter a posição. Tem gente que foge de batalha, tem gente que não quer encarar os problemas, tem gente que não quer encarar os gigantes, tem gente que não quer olhar de cabeça erguida para os desafios da vida. Manter posição é isso, é olhar de cabeça erguida para aquilo que está na sua frente, que está te causando medo, que está te causando pânico, e entendendo que essa luta ela vai chegar, é inevitável, mas é Deus que vai batalhar por você. O seu papel, o meu papel, é se manter na posição de fé, posição de filho e filhas do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, queridos, pare de se preocupar em como você vai sair desse vale. Pare de se preocupar em como você vai sair desse problema. Mas tenha fé na capacidade de Deus que vai te tirar do vale, que vai te fazer atravessar com fé, que vai fazer você vencer.
Às vezes a gente se preocupa muito, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou sair desse problema? Como é que eu vou sair disso que chegou à minha frente? Às vezes a gente se preocupa muito com isso, perde o foco de quem está lutando a nossa batalha, de quem está vivendo a nossa batalha, de quem está dando vitória. Então entenda que essa batalha pertence ao Senhor. Quinto ponto importante que aprendemos com Josafá: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. No verso 15, a parte A do verso 15 de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: e ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém. Escutem o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Não ter medo significa permanecer na fé. Deus disse para Josafá: não tenha medo, não temas. Entenda que a sua fé, ela crescerá no vale que você está. A sua fé crescerá na luta que você está, se você aprender a confiar no Senhor. Proporciona isso, o fortalecimento da fé. O vale proporciona isso, o crescimento da fé. Mas você precisa manter-se na posição de confiança no Senhor e entender que a batalha é Ele que vai lutar ao seu favor. Pare de se preocupar. Pare de se preocupar. Mantenha a posição. Tenha fé. Querido, fé é um estilo de vida. Fé não é um sentimento. Fé não é um pensamento. Fé é um estilo de vida. É uma posição que você toma diante da sua vida. Ou eu creio, ou eu não creio. Lembra que Deus disse à igreja de Apocalipse, se eu não me engano foi Filadélfia? Ele disse: o que eu tenho contra ti é que você não é nem quente nem frio, você é morno. E morno eu vomito na minha boca, diz o Senhor. Então, meus queridos, ou crê ou não crê. Ou tem fé ou não tem fé. É assim que funciona. Então, se você crê, se mantenha na posição de um filho que crê em Deus. Se mantenha numa posição de uma filha que crê em Deus. E descansa. Fé é isso, é um estilo de vida. É um estilo de vida tranquilo. Entendendo que quem luta nossas batalhas é o Senhor dos Exércitos. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Quem nos faz vencer é o Senhor. Quem nos faz atravessar o vale e atravessar por ele até o fim é o Senhor. Então tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Sexto e penúltimo ponto que aprendemos com Josafá: permaneça ocupado, servindo ao Senhor. Você já viu pessoas que param de servir ao Senhor quando entram em luta? Eu já tive, por exemplo, diáconos que servem comigo na recepção da igreja que parou de servir porque entrou em luta. Ah, pastor, eu tenho passado grandes problemas lá em casa, eu não consegui mais vir. Eu não consigo entender. É na luta que precisamos estar servindo ao Senhor. É na luta que precisamos estar de cabeça erguida, atravessando o vale, cantando o hino da vitória. É na luta que devemos contemplar o agir de Deus. É na luta que devemos permanecer firmes. Então, permaneça ocupado. Está doendo? Permaneça ocupado. Está sofrendo? Permaneça de pé, servindo ao Senhor. Queridos, servir ao Senhor é o que fazemos de mais sublime como resposta a tudo aquilo que Deus fez por nós. Queridos, é uma alegria imensa servir ao Senhor. Vocês não sabem a alegria que eu tenho, vou falar de mim agora, quando eu estou ali na recepção da igreja
de pé, pronto para servir qualquer pessoa que por ali passar. Isso é uma alegria para mim. Estar lá todos os cultos, estar lá todos os dias, servindo o meu Senhor e meu Deus. Eu faço isso com amor, eu faço isso com prazer. Às vezes eu estou numa luta tremenda, mas estou ali de pé. Às vezes estou num desafio tremendo, mas estou ali de pé. Porque não existe nada mais sagrado para mim. Não existe nada mais importante na minha vida do que servir ao meu Senhor. Eu estou ali por causa dele. Eu estou ali porque eu amo. Eu estou ali porque eu amo a sua casa. Eu estou ali porque eu amo as pessoas que estão ali. Mas às vezes as pessoas passam por mim, me cumprimentam, falam comigo, mas não têm ideia do que eu estou passando. Então, queridos, não importa a luta que você está vivendo, sirva ao Senhor. Se mantenha ocupado no reino. Se mantenha a serviço do reino. Isso te fará vencer. Isso te fará servir com vitória. Se mantenha ocupado no serviço do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18, diz assim: Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e Coré se levantaram para louvar em alta voz ao Senhor, o Deus de Israel. Olha que incrível isso. Um grande exército estava chegando. O rei Josafá, o seu povo e o seu exército iam ser dizimados do planeta. Eles estavam vivendo a pior fase da vida deles. A nação de Judá, Jerusalém, ia ser exterminada do mapa. E olha a atitude deles. Se prostraram com o rosto no chão. Adoraram a Deus. Queridos, está difícil? Adore. Está doendo? Louve. Está triste? Se entregue a Deus em adoração. Paulo e Silas passaram por isso. Você conhece a história. Estavam presos. E naquela época a prisão era meio cruel. Então eles estavam com os 2 braços acorrentados e os 2 pés acorrentados naquelas tábuas que fecham para você pôr a perna. Paulo e Silas estavam no calabouço, presos por causa do nome do Senhor, por causa do Evangelho. Estavam ali, presos. Mas quando foi meia-noite, aconteceu um grande terremoto naquela prisão, resultado do louvor, da adoração. As correntes foram quebradas, os grilhões foram despedaçados e eles foram libertos, porque no meio do vale eles adoravam o Senhor, eles serviram ao Senhor. Queridos, permaneça ocupado, sirva a Deus e contemple o agir de Deus na sua vida. Deus se move na adoração, Deus se move no louvor, Deus se move na entrega, Deus se move naquelas pessoas que estão servindo a Ele. Permaneça ocupado. A coisa mais inteligente que Josafá fez quando ele estava no vale foi sair antes do exército que ele enfrentaria para lutar a batalha. Ele saiu antes. O exército inimigo estava parado. Ele saiu antes. E nessa saída ele foi saindo adorando, saindo contemplando, saindo permanecendo em Deus.
Sabe, queridos, você vai perceber que permanecer na rotina de servir a Deus é o que mais vai te ajudar a permanecer no vale, numa perspectiva diferente, numa alegria diferente, num contemplar de Deus diferente, numa confiança diferente. É na rotina de servir. Sirva a Deus. Está na sua família, sirva a Deus ali. Está no seu trabalho, sirva a Deus ali. Está com seus amigos, sirva a Deus ali. Quer servir na igreja? Ótimo, procure alguém responsável ali e sirva. Mas não deixe de servir o Senhor. Não deixe de servir o Senhor. E por último, para finalizarmos esse devocional, o 7º ponto que aprendemos com Josafá: mantenha um bom espírito, um espírito louvável ao Senhor. O seu espírito deve permanecer em eterna adoração ao Senhor. Mantenha o seu espírito forte, mantenha o seu espírito vivo, mantenha a sua alma viva. Por isso, meditar na palavra é extremamente importante, porque é a palavra de Deus que vai fortalecer o seu espírito. A palavra de Deus é que vai manter o seu espírito de pé. É a palavra de Deus que vai te fazer vencer. E eu quero finalizar esse devocional mostrando para vocês em 2 Crônicas, agora também capítulo 20, mas agora o versículo 27 ao 29, o resultado final dessa história. Só para você entender o contexto, para a gente finalizar. Josafá estava quieto no seu reino, reino de Judá, Jerusalém. E ele recebeu a notícia que 4 exércitos estavam vindo na sua direção. 4 exércitos numerosos para destruir ele, a sua casa, o seu povo, a sua cidade. Quando ele recebeu essa notícia, ele ficou desesperado. E a primeira coisa que ele foi fazer é buscar o Senhor. Quando ele recebeu essa notícia, ele entendeu que ele estava diante de um vale. E quando ele entendeu isso, a primeira coisa que ele entendeu é que o vale era uma realidade, que era necessário ele passar por aquilo. A segunda coisa que ele aprendeu, que ele fez, é que ele deveria buscar o Senhor, e foi o que ele fez. Ele se prostrou diante de Deus e o buscou. Ele identificou a sua incapacidade e disse: não conseguiremos vencer essa grande multidão. E ele olhou para a capacidade de Deus. Ele entendeu que essa batalha que estava por chegar pertencia a Deus e não a ele, que era Deus que ia batalhar, que era Deus que ia lutar. Deus disse: vá com seu exército, desça o vale, suba em Zir, que você vai dar direto na saída do deserto. Lá você vai encontrar com eles, mas fique quieto, mantenha a posição, não lute, e verás a vitória que Deus dará a você, ao seu exército e ao seu povo. Nesse momento, Josafá entendeu de quem era a batalha, que a batalha não era dele. Ele permaneceu na fé em Deus, ele permaneceu ocupado, adorando a Deus, louvando a Deus. E o que ele fez? Ele pegou os levitas, que eram os homens de adoração, os homens de louvor, e colocou lá na frente do exército. Quem venceu a batalha foi o louvor, quem venceu a batalha foi a adoração. Então ele permaneceu ocupado, servindo ao Senhor. E ele manteve um bom espírito, fortalecido na palavra que ele tinha recebido do Senhor. E olha o resultado disso. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 27 e 29. Então todos os soldados de Judá e Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória
sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor o adorar. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Glória a Deus. Esse foi o resultado. Voltaram para Jerusalém, triunfante, alegres, por causa do livramento que o Senhor deu. E o Senhor o manteve em paz para o resto da vida, em descanso de todos os lados, mas nenhum exército quis atacar o reino de Josafá, porque sabia que Deus estava com ele e que Deus era o Senhor dos exércitos. É isso que vai acontecer com você. Você vai voltar desse vale alegre, jubilando, cantando, adorando, e vai ter paz por todos os lados. Amém? Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra que eu quis trazer para o coração de vocês. Uma palavra que me abençoou muito. Uma palavra que me ensinou muito como me portar diante dos vales da minha vida. Como atravessar os vales da minha vida. Eu tenho certeza que essa palavra te abençoou muito. Encare a vida dessa forma. Os vales são inevitáveis, mas a forma de encará-los é que faz toda a diferença. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Para quem está chegando agora, fica aqui o meu bom dia. Esse devocional vai ficar gravado aí no meu Instagram e depois ele vai subir para o YouTube. Não deixe de assistir. É uma palavra poderosa para o seu coração. Eu tenho certeza que abençoou muitas pessoas e vai te abençoar também. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por este dia, por esta manhã, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, por nos mostrar de uma forma clara e objetiva, através da Tua palavra, que os vales são inevitáveis. Os vales, eles são uma realidade na vida daquele que realmente deseja viver e deseja caminhar segundo os Teus propósitos, os Teus planos. O vale é para todos, mas são poucos que conseguem encarar o vale na perspectiva de Deus. São poucos que conseguem encarar o vale no olhar da Tua palavra. Por isso, somos gratos por sermos instruídos pela Tua palavra nesta manhã e entender que as batalhas pertencem ao Senhor. Entender que as lutas travadas pertencem ao Senhor e é o Senhor que nos dá vitória sobre todas elas. Por isso, Pai, acalma o nosso espírito, acalma o nosso coração e que possamos contemplar as vitórias que vêm do Senhor sobre a nossa vida. Eu não sei, Pai, o que cada um está vivendo, mas o Senhor sabe. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, que esta palavra penetre o coração de cada um agora e produza frutos, produza paz, tranquilidade, e que eles possam enxergar que as batalhas da vida pertencem ao Senhor. E que a nossa ação é manter uma posição de fé, crendo que o Senhor nos dará o livramento e que o Teu nome será mais uma vez glorificado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra de hoje. Eu te peço, Deus, que agora o Senhor visite cada um que está online comigo, visite cada vida, visite cada sentimento, cada pensamento e que haja transformação. Que eles possam verdadeiramente, Senhor, experimentar uma vida onde, mesmo estando nos vales, mesmo estando com dor, com sofrimento, existe uma perspectiva diferente, um olhar diferente para essa situação. E esse olhar e essa diferença pertence ao Senhor. É o Senhor que nos mostra, é o Senhor que nos faz viver de forma diferente cada detalhe da vida. Por isso, sê conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos guardando. Abençoa, Senhor, cada um que está online comigo.
Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Hoje está começando uma nova semana. Eu sei que ela tem seus desafios, suas demandas, mas que possamos viver consciente de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso aprendemos hoje através da sua palavra que é possível vencer todos os desafios, todos os vales, todas as demandas através da tua presença, através daquilo que reconhecemos como fé e que possa ser uma fé fortalecida no Senhor e a cada dia sabermos que é o Senhor que batalha as nossas batalhas e luta as nossas lutas e dessa forma saímos sempre vitoriosos em nome de Jesus. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor entregue essa palavra e que eles possam ter o coração receptivo e entender que as batalhas da vida pertencem ao Senhor e que o Senhor dá livramento em todas elas. Obrigado, Pai. Os abençoa em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço. Eu oro por cada um deles. Que a tua graça, o teu favor esteja sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família de todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, por este novo dia. Nos fortaleça para viver esta semana. Nos fortaleça para viver esses dias, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que os teus planos ainda continuam de pé e que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de completá-la em nome de Jesus. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Receba essa palavra nesta manhã. Que Deus possa continuar te abençoando profundamente e completamente. E vamos continuar firmes, seguindo a nossa vida, o nosso propósito. Entenda que você está exatamente onde o Senhor gostaria que você estivesse e que vocês possam desfrutar do melhor de Deus. Amém? Vamos continuar firmes. Temos aí a nossa leitura bíblica, que é o Salmo que a gente está lendo aí diariamente. Hoje vamos ler o Salmo 109 e continuamos também com a nossa leitura bíblica no grupo da leitura bíblica anual. Então hoje ainda estamos no livro de Êxodo, já estamos indo para o finalzinho do livro do Êxodo e logo já vamos começar outro e assim vamos caminhando, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e vencendo os vales da vida, porque quem batalha as nossas batalhas é fiel. Quem batalha as nossas batalhas é o Rei dos Exércitos. Então descansa e receba essa palavra para a sua vida. Obrigado pelo carinho de vocês, é muito bom encontrar vocês aqui toda manhã e vamos caminhando junto. Convide mais pessoas para estarem com vocês aqui, porque eu tenho certeza que juntos espalharemos esperança a todos que precisam ouvir uma palavra de fé, de ânimo para a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.